Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu vou assumir a minha via de blogueiro, inclusive quando estiver aqui nos deslocamentos, indo para o estúdio, tentar conversar com vocês e gravar. Tem sido bem apertado o cronograma lá no estúdio. Eu terminei semana passada as gravações do curso Web Moderno. Estou concluindo essa semana, se Deus quiser, até concluindo a gravação do curso de React Native. A próxima semana já começa a gravação do curso de Python, depois tem um curso de Vue. Tem muito curso legal vindo por aí. E aí vou aproveitar esses momentos de deslocamento para conversar com vocês sobre algumas coisas ou eventualmente responder perguntas. Se vocês tiverem algumas perguntas para ser feitas, coloca nos comentários, eu vou dar uma olhada nos comentários e eventualmente criar um vídeo sobre isso, né? Tem muita coisa que eventualmente eu posso estar compartilhando com vocês, até mesmo de como eu aprendi as coisas, de como foi a minha... sei lá, como foi meu desenvolvimento profissional, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Eu acho que seria interessante ter esse espaço para estar conversando com vocês. Eu vou responder uma pergunta de um aluno, que é uma pergunta interessante. Ele falou assim: por que eu preciso clonar os objetos quando eu estou trabalhando com React? Vou manipular um objeto, eu clono ele até mostrou lá, por exemplo, eu pego no caso do JavaScript, né? Eu pego as chaves para criar um objeto literal, uso o operador spread e aí acabo criando um clone do objeto. Existe uma palestra no YouTube do criador da linguagem Clojure, que é o Rick, acho que é o nome, se pronuncia assim, e ele fala nessa palestra sobre um paradigma, que na verdade não é um paradigma de programação, é uma crítica que ele está fazendo, que é o Place Oriented Programming, ou programação orientada a lugar. E esse é um princípio muito presente nas linguagens orientadas a objeto, ou seja, você tem um objeto na memória, você compartilha a referência para esse objeto e várias variáveis, né, várias referências apontam para o mesmo objeto. Isso não tem absolutamente nenhum problema se você estiver trabalhando com objetos ou dados constantes. Ou seja, se você tiver dados constantes, você não vai ter nenhum problema em compartilhar quantas referências você queira. Por quê? Porque um dado constante nunca muda e isso faz com que qualquer pessoa que tenha referência vai apontar para o mesmo dado, não vai conseguir mudar o dado, isso não é um problema nenhum. Mas quando você tem dados variáveis e você compartilha esse dado, ou seja, esse espaço de memória, dá um monte de referência para vários lugares do seu programa, a chance de alguém bagunçar esse dado e isso gerar efeitos colaterais é muito grande. Então, por isso que na programação funcional há essa necessidade, há esse princípio, melhor dizendo, não essa necessidade, mas há esse princípio de você gerar clones dos dados e a partir desse clone você manipula da forma como você quer e depois você eventualmente pode substituir o valor original ou pode evoluir o dado de uma forma não destrutiva, certo? E aí eu quero fazer um paralelo com vocês, que é o seguinte: recentemente eu tive uma experiência muito legal, fui para um hostel, nesse hostel, que era um quarto compartilhado, tinha duas beliches, eu fiquei em uma delas e tinha mais outras 3 pessoas, uma hora eram uns argentinos do Mercado Livre, outra hora era uma galera que estava viajando para, sei lá, para conhecer lá o local. E aí foi muita gente legal, tinha uns japas também, que eu não entendi nada do que os caras falavam, né? Bem caladões assim. Mas o fato é que no nosso quarto tinha um banheiro, obviamente, mas não obviamente porque existem quartos com banheiros compartilhados. É exatamente sobre ter um banheiro no quarto e um banheiro compartilhado que eu quero trabalhar com vocês. Ter um banheiro no corredor compartilhado com muita gente é como funciona mais ou menos a orientação a objeto. Ou seja, várias pessoas têm uma mesma referência de banheiro, uma mesma instância de banheiro e vão compartilhar essa instância entre si. E quem tem um banheiro no seu quarto tem a sua própria, digamos assim, tem a sua própria cópia local dentro do quarto ali, como se fosse dentro de uma função. E em cima dessa cópia as pessoas vão trabalhar, digamos assim, né? Vão fazer seus bugs lá e coisas do tipo. Então, qual é a chance de você ter um lugar bagunçado, um lugar bugado, digamos assim, quando você trabalha com uma cópia compartilhada? É muito maior. Se você tem um banheiro compartilhado com 30 pessoas, você vai ter um banheiro com uma chance muito maior de estar bagunçado, de ter, quando você abrir o vaso, encontrar um bug lá, como eu já falei, e coisas do tipo.
E quando você tem uma cópia específica da sua instância, digamos assim, do seu quarto, ou seja, você tem uma quantidade de pessoas acessando muito menor. Num hotel, digamos assim, sem ser um hostel, você tem um quarto seu, um banheiro seu que é usado só por você. Então, nesse cenário, a chance do banheiro estar arrumado e da forma como você gosta de encontrar ele é muito maior do que se você tivesse num banheiro compartilhado. Mas essa analogia eu quero exatamente apontar para vocês que o mesmo princípio vai acontecer também quando você trabalha compartilhando uma instância de algum objeto, de algum dado dentro de um programa, certo? Se esse dado é um dado variável, significa que eventualmente a quantidade de pessoas que tem a referência daquele objeto também proporcionalmente vai ser a chance daquele objeto ter sido manipulado de uma forma não interessante, uma forma destrutiva que vai gerar impacto para todo mundo que tem a referência daquele objeto. Então é engraçado perceber que a programação funcional, que tem como princípio você não compartilhar referências no seu programa, né? Você não vai passando referências e sim gerando clones, é um paradigma que é anterior à orientação a objeto, ele é mais antigo do que a orientação a objeto. E aí você pode perguntar, Léo, por que ele não foi aplicado antes? Ele não foi aplicado antes de larga escala, digamos assim, porque antigamente você tinha uma quantidade de memória bastante limitada e nesse sentido você compartilhar referência para o mesmo espaço de memória economiza memória, obviamente, mas hoje a gente já superou, digamos assim, essa carência que existia antigamente, você ter poucos Ks de memória, né? Poucos milhares de bits lá na memória. Hoje você tem milhões, bilhões, até mais do que isso. Então significa que você já não tem, digamos assim, essa escassez de memória que tinha antigamente. Você também não tem a escassez de processamento que tinha antes, porque os princípios de programação funcional, tanto eles acabam consumindo um pouco mais de processador, porque precisam estar clonando esses dados e sempre trabalhando com cópias e não com o valor compartilhado dentro do seu programa, cópias locais dentro de um método. Lá você pode trabalhar com dados mutáveis, mas não dados mutáveis que são compartilhados no seu programa. E além disso, cada clone gerado vai realmente demandar um pouco mais de consumo de memória. Mas, como eu já disse, hoje a gente está na era dos multi-cores, dos multiprocessadores. Qualquer celular hoje tem 3, 2, 6 GB de memória RAM, tem vários núcleos e aí você consegue se beneficiar desses núcleos muito mais usando paradigmas funcionais do que propriamente paradigmas orientados a objeto. Então você ter múltiplas threads acessando dados compartilhados, por exemplo, a partir de referência, isso tem uma chance muito grande de você entrar em situações de deadlock. Por exemplo, uma thread modifica um objeto de uma forma, a outra thread não estava esperando aquele tipo de modificação e isso gera um impacto negativo. Quando você tem cada thread trabalhando com sua própria cópia, isso faz com que você consiga ter, digamos assim, uma tranquilidade muito maior para escalar a sua aplicação de uma forma mais segura, digamos assim, né? Cada thread com o seu próprio dado, trabalhando, e uma hora ou outra vocês vão precisar convergir esses dados. Então tem muitas técnicas para fazer isso. O fato é que dentro de uma aplicação React, para tentar responder, se você trabalhar com a mesma referência e passar essa referência para outros componentes, eventualmente um componente de formulário vai acabar mexendo em um componente que está mostrando aquela informação, e isso pode ser indesejável, ou seja, pode ter 2 ou 3 componentes, digamos assim, acessando o mesmo objeto, e você está modificando ele aqui e automaticamente, porque você passou a referência para os outros componentes vão refletir essa mudança enquanto você está fazendo. Então, nesse caso, o que é que a gente faz? A gente cria um clone, mexe no clone do objeto à vontade, até ficar do jeito que a gente quer, até o usuário preencher o formulário completamente, por exemplo. Quando o usuário disser ok, já fiz o que eu devia, agora eu quero persistir esse dado, ou você pode atualizar o estado do componente para que ele possa refletir as mudanças, ou você pode eventualmente persistir isso num estado centralizado, por exemplo, quem usa Redux na aplicação. Então, só para deixar claro, o fato de você clonar objetos, isso é um princípio da programação funcional, ou seja, na OO você passa a referência. E aí todo mundo que tem a referência vai ter a possibilidade de mudar o objeto, assim como um banheiro compartilhado num hostel. Todo mundo vai mexer no banheiro e, consequentemente, todo mundo vai arcar com as consequências
da bagunça que eventualmente alguém deixou. Já no mundo da programação funcional, cada pessoa vai ter seu próprio banheiro, vai ter sua própria cópia. Você pode fazer a bagunça que você queira fazer no banheiro, e quando a outra pessoa for usar o banheiro dela, não vai sentir nenhuma consequência, porque foi feita a bagunça em outra cópia e não numa cópia, digamos assim, compartilhada. Não sei se ficou claro para vocês, certo? É um pouco mais desafiador tá falando, explicando coisas no meio do trânsito, mas tá bem tranquilo aqui, o trânsito tá bem parado, como sempre, certo? Bem engarrafado, e vai dar pra gente estar discutindo algumas coisas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, coloca nos comentários, curte o vídeo, e até a próxima semana ou até o próximo vídeo. Valeu!